Fala, Guilherme, vamos voltar então? Vamos nessa. Agora é minha vez de te bombardear aqui. Vamos com tudo. Tem uma fichinha bem interessante aqui. Vamos falar sobre os princípios que norteiam aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar especificamente de LGPD, Brasil, mas obviamente fazendo os devidos paralelos. Mas vamos no fundamento, né? Fundamento jurídico, fundamento legal. E eu quero te explorar nesse sentido aí. Vamos nessa, tentar levar também para o lado prático, né? A gente sempre coloca o que está ali, a linha principiológica da lei, ela é muito interessante, mas se você ficar só no terreno da abstração e da teoria, você não extrai nada dali. E parece que é isso, que é só teoria, mas não é, na verdade é só prática. O princípio é só prática. Isso é interessante porque puxa um gancho para o nosso vídeo anterior, né? A grande dificuldade, na verdade, é como é que você concretiza esses conceitos abstratos que estão ali por trás. A lei tenta fazer isso, tem toda uma dificuldade, principalmente com essa questão da escala, né? Que aumentou. E isso daí também é interessante aproveitar que dá um gancho para a nossa abordagem de adequação da LGPD, né? A gente vai às empresas com a nossa vertente jurídico-legal e com a vertente de tecnologia da informação, porque hoje o dado não está mais só no papel, não basta instrumentos jurídicos para resolver, para tornar a empresa adequada à nova legislação. É isso aí, exatamente. A chave é o fazer, é concretizar. Na teoria, o jurídico é demais, a tecnologia às vezes é de menos e a prática, o jurídico é de menos, a tecnologia é de mais. Então a gente tem que fazer sempre um equilíbrio nisso aí, saber os conceitos, saber pegar no caso concreto o que cada um desses conceitos jurídicos eles se aplicam e efetivamente aplicar. Falou, aqui você está de fato aplicando esse princípio aqui, você está de fato observando, você está seguro, você pode seguir em frente com a sua atividade. Então vamos começar com falar dos princípios, são 11, né? A lei... Eu separei aqui 11 princípios que eu acho que, na verdade, nem todos estão explícitos na lei, mas eu acho que são todos bem cabíveis aí no que se trata de tratamento e proteção de dados. Vamos começar com o mais básico de todos, que tem em tudo que é lugar, que é o princípio da boa-fé, né? Fala um pouquinho disso. Então, o princípio da boa-fé, na verdade, é uma regra master. Né? Você tem no direito civil duas regras masters, duas cláusulas gerais, como se chamam, que é o da boa-fé e o da função social. E é até engraçado fazer esse parênteses aqui, porque até hoje eu não vi falar de função social da proteção de dados, mas é uma coisa que tem que ser pensada também. Mas a gente fala disso numa outra oportunidade. A boa-fé, ela é basicamente uma regra geral que vai permear todas as relações contratuais. Então, se você está falando de proteção de dados, você provavelmente está falando de uma relação contratual. Muitas das vezes será uma relação de consumo, né? Ou seja, uma pessoa física ou jurídica está consumindo um produto ou um serviço de um fornecedor, que pode ser pessoa física ou jurídica também. Às vezes não, às vezes haverá paridade, às vezes serão duas pessoas jurídicas tratando em altíssimo nível, de valores altíssimos, sem retratar o consumidor final, enfim, mas você vai estar, via de regra, falando de uma relação contratual, seja ela já estabelecida, seja ela na fase ainda de proposta, quando há uma coleta de dados de uma pessoa que ainda não é cliente, e por aí vai. Então, pensando em relação contratual, não tem como não pensar em boa-fé, e esse é um princípio que não está explícito ali na lei. Ou seja, você tem que pensar no tratamento e na proteção de dados dos titulares de dados, que são os seus clientes, que são também os seus fornecedores, que são também os seus empregados, todos os colaboradores, qualquer dado que você tiver dentro da sua empresa, você tem que estar pensando que essa relação ela é permeada por boa-fé. E aí, o que é a boa-fé aqui no caso? É o que a gente chama no direito de boa-fé objetiva. É efetivamente você agir com probidade, você agir com clareza, você agir com assertividade, você não tomar posições contraditórias ao longo da relação. No direito tem várias vertentes, né, várias acepções sobre a boa-fé, e as principais delas são vedações. Então você pensa assim, numa boa-fé
que existe uma vedação ao comportamento contraditório, ao venire contra factum próprio. Ou seja, você num determinado momento do contrato agiu de uma forma e lá na frente você age de outra forma, porque aí passou a ser mais interessante para você agir justamente da maneira oposta que você estava agindo. Então isso é uma violação à boa-fé. Então sempre que você pensar em tratamento de dados, você tem que pensar, eu tenho que agir em boa-fé, seja como coletor, seja como seja no tratamento. Justamente o que os nazistas não fizeram lá. Justamente o que exatamente o oposto do que eles fizeram lá atrás. E aí essas acepções, elas são todas aqui também aplicáveis, ou seja, você pode sim ter uma demanda, você pode sim ser acionado, você pode até ser responsabilizado por uma violação de boa-fé se você não estiver tratando os dados que você recebe com boa-fé. Bom, eu estou entendendo como leigo no direito que o segundo princípio, né, que é o princípio da finalidade, de certa maneira vem dar uma ajuda para essa boa-fé, porque significa dizer que eu tenho uma intenção para aquele dado, né, a grosso modo, e eu estou realmente usando ele para aquilo que ele... Exatamente. Na minha opinião, eu destaquei aqui o princípio da boa-fé, como eu falei, como uma cláusula geral. Mas você vai ver que a boa-fé, ela tem sempre essa pitada, como se fosse assim, realmente uma mãe de vários outros princípios. O da finalidade é um filho direto da boa-fé. Porque o que é a finalidade? O que é o princípio da finalidade no tratamento de dados? É você ter um propósito legítimo, você ter efetivamente finalidade, a própria palavra já diz, você ter um fim para aquele dado ali. Você não coletar o dado a esmo. A gente vê muito, e hoje as pessoas estão tomando um pouquinho mais de consciência disso, né? De que você, às vezes, chega numa loja para comprar um negócio ali que vale, sei lá, R$10, você tem que dar seu CPF, você tem que dar o nome completo, você tem que dar onde você mora, você tem que dar uma série de dados. Qual é a finalidade disso? Esse propósito, ele é legítimo? Você precisa efetivamente desse... Ainda existem outros princípios que vão chegar mais a fundo nessa questão, mas a finalidade, ela consegue também ter um pouco desse viés generalista, né? De ser um princípio geral, porque você tem que estar pensando assim, se eu não tenho finalidade nenhuma, por que eu vou coletar esse dado? Se eu tenho uma finalidade escusa, se eu tenho uma finalidade que não é colocada com clareza, ou que não é colocada com clareza para a pessoa, para o titular do dado, eu não posso coletar esse dado. Eu não posso tratar esse dado senão de acordo com a finalidade para a qual eu o coletei. Então, se você pensar também, não é só na coleta, também no tratamento, também no uso. Não posso. Ciclo de vida completo. Eu precisei na minha atividade de determinados dados, né? De pegar e-mail, de pegar endereço. Se eu for entrar com uma ação judicial para um cliente meu, eu vou precisar desses dados. Mas eu vou usar esses dados para a ação judicial para a qual ele me otorgou poderes. Eu não posso pegar isso e usar para outra finalidade. Ah, não, eu vou compartilhar esses e-mails aqui com uma empresa que vai fazer entendeu? Então, esse é o objetivo da finalidade, é explicitar, ter propósitos legítimos, específicos e sempre informados, né? De acordo com aquela relação que você travou com a pessoa. Então, esse teu exemplo é interessante porque era uma prática bem comum até bem pouco tempo atrás, a questão de venda de mala direta. Exatamente. Né? E agora, isso me traz um gancho complexo até falar, porque aí do viés de tecnologia e inteligência artificial, a diferença entre a forma como a China, né, talvez os dois polos principais de evolução científico-tecnológica na área de IA estejam hoje assim, mais fortes, né, nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos com as empresas no Vale do Silício e a China com o Estado chinês por trás. E tem uma grande diferença que dá um certo, diria eu, impulso para a evolução, nessa disputa de supremacia da inteligência artificial para a China, porque a China justamente ela burla a questão da finalidade. Ela coleta dados indiscriminadamente, com tudo que ela tem lá, o potencial que ela tem de câmeras na rua, de todo mundo usando celulares hoje em dia para fazer pagamento, para fazer seus cadastros. Então, assim,
ela usa esses dados que são coletados indiscriminadamente, sem se importar com lei nenhuma, para treinar as máquinas de IA dela, enquanto os Estados Unidos, de certa forma, dentro das empresas, apesar de ter seus desvios de finalidade, tentam ser mais aderentes às leis. Então é só uma questão, para não fugir muito do nosso tema aqui, mas que me veio à cabeça em relação à finalidade, né? A importância da finalidade. Uhum.